Boa noite, estamos aqui na nossa segunda aula e hoje eu tenho uma convidada muito especial para falar com a gente sobre finanças, sobre dinheiro, e ela vai se apresentar e nós vamos aqui aproveitar bastante dentro da nossa jornada protagonista os ensinamentos e as dicas que ela vai trazer para a gente. Boa Bem-vinda, noite, Vivi. gente. Obrigada, Silvana. Então, eu sou a Viviane Marquezine, eu sou idealizadora do projeto Leve Azul, né, Leve no Azul, que fala sobre clareza e equilíbrio financeiro. E nós vamos falar um pouquinho hoje, né, de detalhes sobre a nossa vida financeira, sobre ajustes que precisam ser feitos para nos dar mais tranquilidade, enfim, um pouquinho de estratégia para poder se ver livre das dívidas, né? Então, eu sou professora de português e educadora financeira. Como profissão de vocação, né, que é professora, acaba me levando para essa outra área, né, de educação financeira, que acaba também sendo algo que eu tive vontade de fazer, porque eu gosto de desafios, e é também uma outra forma de dar aula, uma nova vertente, né? Eu sou apaixonada pela arte de ensinar, com clareza, com didática, como vocês podem ver aí, né? E o programa Leve no Azul, ele é uma iniciativa criada justamente para descomplicar a vida financeira, né, de forma humana e acessível. Porque muitas vezes a gente vê planilha, vê um monte de coisa e fica apavorado, não fica assim muito nítido para a gente como que a gente vai fazer aquilo na nossa vida, aplicar, porque às vezes é muito distante da nossa realidade. A gente pensa, mas eu estou devendo tanto, não tem como fazer aquilo ali. Então, a gente indo com estratégia, passo a passo, a gente vê que é possível, né? Se foi possível para mim, eu sei que é possível para vocês. Eu vou contar daqui a pouco um pouquinho da minha realidade, né, até o ano passado, para vocês poderem ter uma noção do que, né, houve e do que há agora. Então, a minha trajetória, né, para chegar até aqui, eu sou aluna de mentoria financeira há quase 1 ano e meio. Eu não posso me considerar ainda uma mentora financeira, apenas uma educadora. Eu transformei minha própria relação com o dinheiro, né, de abril do ano passado para cá, conquistando paz e clareza para agora multiplicar essa transformação. E assim, o que ocorre, né? É óbvio que a gente precisa sim de ler, precisa se instrumentalizar, se instruir para poder conseguir fazer, né, essa jornada, não é? Então, como que eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei até aqui, que eu digo em dois sentidos. Como eu cheguei primeiro no endividamento e depois nesse projeto de educação financeira, tá? Então, minha jornada aí do endividamento ao projeto de educação financeira, ela é um pouquinho longa, né? E aí eu vou fazer o link com o que a Silvana mostrou para a gente na semana passada, ou retrasada, agora não lembro muito bem, sobre a questão da herança, né, emocional, porque são aqueles diferentes motivos, né, para a gente ter relações distintas aí com o dinheiro, e eu tinha muito essa questão da compensação e da submissão. Não vou dizer que não tem ainda, a compensação é mais forte hoje do que a submissão, mas, assim, a gente sabe que a pessoa também pode, né, ser aquela que tem medo de gastar, né, de realmente usar o dinheiro e, por proteção, né, fazer reserva demais a ponto de não aproveitar a vida e acabar depois, né, indo até para a submissão, porque vai fazer para os outros porque não faz por ela. E também tem a outra ponta, né, desses 4 elos aí, que seria a questão da liberdade. A liberdade financeira é o que todo mundo quer conquistar, né? A gente quer ser mais leve. Então, de herança emocional positiva que eu trago da minha família, ela lidava com o dinheiro como algo que propicia a realização de sonhos. E, para tanto, né, um planejamento era seguido para se realizar o que se desejava. Então, havia um planejamento, eu percebia sempre meus pais sentando, ou os dois juntos, ou cada hora um, para poder colocar tudo num caderninho, cada um tinha o seu caderninho, mas tinha que os dois se juntavam e faziam ali os planejamentos todos, né? Mas também, né, como sempre na vida, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. A forma que eles faziam era muito legal porque a gente não tinha ideia de escassez, as coisas eram realizadas. Por outro lado, eles trabalhavam muito, né? Eu pus aí, minha família trabalhava muitíssimo, né? Eram muito de virar à noite, era final de semana, e eram projetos, por exemplo, meu pai fazia uma casa, que, né, nós temos hoje essa casa, não tem mais meus pais, minha irmã mora nessa casa, a casa é enorme. E aí eu lembro que ele falava assim, eu quis fazer uma casa, estou querendo fazer uma casa de rico para um salário de operário. Ele falava assim, que ele trabalhava numa empresa multinacional, mas era uma fábrica, né? E aí
eu sei que, assim, ele acho mesmo, né, que se matava por isso, né, por fazer essa casa, tudo isso. E eu lembro que, assim, durante a semana ele estava no trabalho dele, no final de semana ele era o servente de pedreiro, do pedreiro que ele contratou, né, porque no início da obra era ele e meu avô, né, erguer mesmo, né, fazer laje, essa coisa alicerce e tal, parede, tudo foi ele e meu avô. Só que depois que chegou no acabamento, aí pedreiro, mas aí ele que era engenheiro, era o pedreiro, era o servente de pedreiro no fim de semana para o pedreiro, né? Então, assim, ele não descansava, ele não tirava férias para poder pegar o dinheiro das férias e usar na obra. Ele, quando tirava férias, estava na obra. Então, eu aprendi, né, inconscientemente, que era necessário muito esforço para a gente poder ter o padrão de vida que a gente tinha naquele momento. E era um padrão que eu percebia que era bom, mas a gente não era rico, mas eu percebia que no meu entorno tinha gente que tinha muito menos, tinha gente que tinha igual ou um pouco mais, mas também não tinha ninguém, então, assim, acima, porque a gente na Baixada Fluminense, né, esse contexto todo, é difícil a gente conviver com pessoas riquíssimas, digamos assim, né. Eu achava a minha situação boa, confortável, eu era feliz e sabia, e eu pensava assim, eu quero ter a vida igual dos meus pais. Para isso, eu vou ter que trabalhar que nem eles. Era isso. Eu falava essa frase. Eu vou ser que nem vocês, eu vou trabalhar que nem vocês para poder ter uma vida boa. Eu nunca tive a ilusão assim de que ia cair do céu. Por esse lado é muito bom. Por outro lado, né, eu achava que era muito esforçoso. E eu sempre senti constrangimento de poder, em termos financeiros, um pouco mais do que algumas pessoas do meu convívio. Então, a gente foi criado com muita coisa da humildade, né? Eu fui ensinada a ser humilde, a tratar todas as pessoas da mesma forma, sem diferenciar ninguém, né? Pela questão do poder aquisitivo, né? Do lado financeiro, enfim. Então, essa coisa da humildade, ela às vezes, né, foi exagerada a ponto de deixar também pessoas passarem por cima, pessoas que até ganhavam menos, mas que queriam tirar uma onda, eu deixava, que para mim não importava, e não importa mesmo, só que tem hora que você acaba baixando muito, né, a cabeça, e você inconscientemente está falando para você que você não quer ter dinheiro, né, a gente não percebe isso, né. E aí, os comportamentos que nortearam minha vida financeira, com base naquele diagnóstico, né, que foi feito pela Silvana, foram a compensação e a submissão. Eu, por compensação, comprava muito para aliviar o estresse ou o cansaço. Ontem fez 21 anos que eu estou no meu trabalho. Eu amo, mas no início era muito difícil, muito desafiador. No início eu não gostava. Eu demorei uns 7 anos para gostar, mas era mais do ambiente. E aí foram mudando muitas pessoas desse ambiente e hoje eu amo. Sempre amei ser professora, mas quando eu saí do estado e fui para onde eu estou, eu tive, assim, uma dificuldade de adaptação, que durou, como eu falei, em média uns 7 anos. E nesse período, principalmente, eu comprava muito para poder tirar o estresse e tinha outra coisa, restaurante, né? Não, eu mereço, eu eterno eu mereço, né? Eu mereço. E aí você vai num restaurante, você vai no outro, quando você vê, você vem lá, né, a fatura do seu cartão, assim, bombando, né? E a submissão entra no aspecto de que todas as pessoas, né, que eu amo, eu queria que também pudessem usufruir das coisas boas. Então, se eu for no restaurante, fulano ou fulana não podem pagar, eu vou chamar e vou pagar para eles, né? Eu lembro que muitas vezes eu e minha mãe dividíamos a conta para poder, né, abranger todo mundo. Meu pai, ele não ia nessas coisas, até porque ele estava trabalhando, mesmo depois de aposentado, então ele continua trabalhando. Ele era um homem que não parava. E aí, minha mãe aposentou cedo, né, que também é professora do Estado, da Prefeitura de Nova Iguaçu, e aí, antigamente, né, conseguia aposentar mais cedo, então, com 42 anos, ela aposentou da primeira matrícula, e depois demorou mais uns 8 anos, pelo menos, se não foi um pouco mais, para aposentar, né, da outra, mas, assim, quando ela aposentou de uma, ela já passou a ter mais tempo. Então, se eu falasse, vamos no restaurante X, vamos no shopping tal, no Rio, que fosse, ela, na mesma hora, queria ir. E nisso, eu e ela, a gente ia pagando, né? Não tinha problema, né? Não tinha, como falam, não tem tempo ruim, né? E aí, as crenças, às vezes, que a gente tem sobre o dinheiro, né? Algumas são crenças limitantes, que fazem a gente acreditar que a gente nunca vai conseguir X ou Y ou Z. Vou dar um exemplo simples. A gente fala muito no Brasil, né, na conquista da casa própria. Isso é muito importante para a gente, né? Todo mundo tem o sonho da casa própria. E a gente faz o quê? O financiamento, que em geral vai ser de preferência num banco público, como a Caixa, como o Banco do Brasil, porque são as menores tarifas, né? As taxas de juros são menores. E aí a gente faz, só que não que eu ache uma solução ruim, mas qual é a máxima que a gente usa no nosso dia a dia? Porque a gente é pobre, né? Se a gente não parcelar, a gente não faz nada. É sempre isso, né? A gente acredita que sempre tem que ser com parcelamento. E existem outros meios, né? Outros caminhos.
E, né, o que acontece? A outra crença, né, que essa aqui já não é uma crença nesse sentido das crenças que a gente acredita e nos limitam, no sentido de não vou conseguir, aqui é o contrário. É uma crença sem limites, é uma crença, né, ilimitante, né, e ilimitada. A coisa de ser funcionária pública e aí não vai faltar dinheiro. Então, por isso também eu não criei o quê? Reservas, né? Então, se não vai faltar, se eu não fico desempregada, para que eu vou ficar aguardando? E aí, por outro lado, você vê pessoas que planejam, que guardam, e você fica pensando, gente, a pessoa não está vivendo. Era assim que eu via, né? Não está vivendo porque está guardando, mas assim, nenhum nem outro, nem um polo nem outro, é um meio termo, né? Então, com o fator, né, de eu ser funcionária pública, houve uma outra questão. Não sei se vocês vão lembrar, mas há alguns anos houve um vazamento de dados, né? E isso me levou a um golpe financeiro. E o golpe financeiro foi muito grande mesmo. Eu pago por ele até hoje. Né? Fizeram 2 consignados na minha conta, né, no meu contra-cheque. E eu já tentei, né, reverter essa situação várias vezes, de, né, bloquear esses descontos, e eu não consegui. E ainda estou tentando, mas eu fui por outro caminho, né, de abril do ano passado para cá. Aquela história, já que não dá para ir por esse caminho, vamos fazer um outro, né? Esse seria o mais simples, o atalho, mas vamos dar a volta ao mundo, mas vamos chegar também no objetivo. Então, o que acontece? O golpe financeiro é o principal fator que fez com que eu me endividasse? Até mas é o único fator? Não. Por quê? Eu já tinha um orçamento apertado. Se eu não tivesse esse orçamento apertado, se eu tivesse alguma reserva financeira, eu poderia, de repente, resistir a esse imprevisto, né? Porque eu teria de onde tirar. Mas eu já estava encalacrada, eu já vivia assim, chegou tal dia, eu não tenho mais dinheiro, mas aí eu uso do especial, aí quando entrar o salário, eu cubro o especial, e aí vou seguindo. Então, se eu já vivia de especial, se eu já vivia de cartão, na hora que acontece alguma coisa bombástica, não tem como eu me equilibrar. E aí eu fui, né, obviamente, tirando milhares de coisas, muitas coisas do meu dia a dia, da minha despesa, cada vez tendo uma vida mais simples. Eu era uma pessoa que comprava muita roupa, muito sapato, muita bolsa, muito tudo, e era perdulária, né, gastava realmente assim, sem pensar muito. E eu tive que cortar de maneira radical. E a outra coisa que eu ia falar do emocional é que essa questão da submissão, né, aos outros, era também por uma questão que eu achava assim, nossa, Deus foi tão, né, legal comigo, né, sabe, privilegiou tanto, né, porque eu trabalho com o que eu gosto, eu amo o que eu faço, então nunca foi na minha cabeça algo pesado, era como se eu ganhasse dinheiro de uma certa forma, de uma maneira pouco árdua, porque eu consegui trabalhar com o que eu amo. E aí parecia que vinha fácil na minha cabeça, embora eu seja pessoa super dedicada, que prepara tudo muito, que, né, estudei muito, tudo muito, mas eu achava, para mim tudo foi tão tranquilo, ou seja, não me dava o meu devido valor. Por que eu não vou dividir com fulano, com fulana, com não sei quem que está com dificuldade? E aí eu ia distribuindo, né, digamos assim. E aí, dando continuidade, a gente vai perceber, né, que muitas vezes a gente não percebe que a gente tem dívida, né? Porque o conceito de dívida é meio equivocado. Às vezes a gente pensa que dívida é aquilo que está atrasado, a gente está devendo algo que passou já do prazo. Mas não, dívida é toda obrigação de pagamento futuro, né? Ela inclui não só boletos atrasados, mas qualquer compromisso que assumimos para pagar depois. Então, o financiamento de casa, carro, fatura do cartão de crédito, mesmo se fossem juros, empréstimos com família, amigos, tudo isso é dívida. O gatilho, né, para a gente startar essas dívidas é o parcelamento silencioso, né? O parcelamento é a dívida que não sentimos, até que ela o quê? Se acumule. Então, ao parcelar, avaliamos que o valor mensal não vai nos afetar, só que é óbvio, né, que se você tem 50 de uma coisa, 100 da outra, 20 da outra, 30 da outra, essas parcelas no cartão, as compras parceladas com pessoas conhecidas, os serviços também de assinatura, como streaming, né, Netflix, entre outros, né, um dia, se você somar tudo, você vai ver o impacto que isso é na sua vida. E, né, tem coisas que a gente paga e nem usa, né? Quantas pessoas têm Prime, Globoplay, Netflix, tudo junto, e não usa nenhuma, ou usa no máximo uma, né? E por aí vai. Então, o endividamento, né, é um mapa desatualizado, ou pelo menos deveria ser, né, na nossa vida. A gente deve pensar, né, você está tentando chegar a um destino, mas com as ferramentas erradas. Então, você sabe onde quer chegar, que é uma vida leve, sem dívidas, com a conta no azul, com possibilidade de realizar sonhos,
O mapa que está sendo usado leva para caminhos sem saída, né? O mapa, de repente, do momento. Não estou dizendo que é do momento de todas, porque sei que nem todas estão endividadas. Mas, às vezes, quando a gente chega nessa, né, barreira que eu estou falando, né, nessa parede, né, que você dá de cara com a parede, não tem mais saída, né, um paredão se abre na sua frente, você, o que eu vou fazer agora? Você está indo com o mapa errado, né? E as escolhas financeiras imprecisas vão levar às dívidas, e cada dívida é um desvio que nos afeta, né, e nos afasta da paz que a gente tanto quer, da leveza. E aí, a gente tem uma frase aqui que a minha mentora financeira usa muito, que é a seguinte: não é mais dinheiro que vai nos fazer ficar livre das dívidas. E não é, porque se você ganhar mais e a sua mentalidade continuar sendo a mesma, você vai continuar endividado, porque dinheiro é emocional, né? Um livro do Tiago Brunet, né? O título do livro é justamente esse: dinheiro é emocional. Esse livro fala muito dessa questão do comportamento, do porquê que a gente gasta, do porquê que a gente se endivida. Então, é isso, né? Se você não muda a estrutura do seu pensamento, você vai continuar se endividando. Você pode apagar um incêndio aqui, o outro ali, mas nunca vai sair dessa corrida dos ratos, né? Que muitos do mundo da administração usam esse termo. Então, a missão da educação financeira é o quê? É delinear um novo mapa bem atualizado, né, para a sua vida atual, trazendo clareza e equilíbrio. Se não tivermos clareza e equilíbrio, gente, a gente não consegue seguir. Então, o orçamento, né, ideal, né, a proporção é esse aqui, né? A proporção ideal seria essa para o nosso orçamento. Só que a gente sabe que entre o ideal e o real há uma distância enorme. E a gente não consegue fazer isso, né? De deixar 50% do nosso salário para as necessidades essenciais, ou seja, vamos supor, né, aluguel ou prestação de casa, apartamento, prestação do carro, luz, água, enfim, internet, né? Tudo que é essencial, e deixar 30% para gastos livres e estilo de vida, que seria o restaurante, seria a viagem, seria, né, alguma coisa, viagem que eu digo viagem curta, pequena, seria realmente assim, aquilo que você se permite como, sabe, como fosse uma coisa de usufruir bem o seu dia a dia, e as reservas, né, e o futuro, ou seja, 20%. Reservas que muitas pessoas chamam de emergência, eu não gosto de usar esse termo, reserva de emergência, eu gosto de usar reserva dos sonhos, e reserva da paz, reserva da tranquilidade, entre outros termos, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, esse aqui é um modelo de referência para a gente buscar o equilíbrio e direcionar os recursos de forma consciente. Mas não quer dizer que a gente vai estalar o dedo e vai chegar nisso aqui. É uma longa caminhada, é uma conquista, né? Eu, por exemplo, na mentoria financeira, ela, no caso, faz de 6 em 6 meses. Eu estou no terceiro ciclo, né? Eu já renovei 2 vezes. Eu fiz em abril do ano passado, renovei em novembro, renovei em abril, e talvez renove mais uma vez, porque aí vai entrar na parte dos investimentos, né? Mas, assim, não é fácil, não é no instalar de dedos que a gente resolve tudo. E a gente não vai chegar nisso aqui, sabe, um piscar de olhos. É realmente estratégia, dedicação, enfim. Então, em termos de diagnóstico financeiro, por quê? Primeiro momento, né, o que a gente faz para poder entender como melhorar é um diagnóstico financeiro, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa que vá para um educador financeiro ou para um mentor, o primeiro ponto é para fazer esse diagnóstico, vai ser a fotografia financeira, né? E não é sobre culpa, não é para, olha só, porque você aqui pisou na bola, você não poderia ter feito isso, não. Você já fez e também não tem nem porquê, né, ficar questionando algo que é do passado, que não tem como mudar mais, né? E é só mesmo ter clareza de melhores opções para o futuro, né? Ele vai ser a fotografia exata do momento em que a pessoa está, para poder saber de onde a pessoa vai partir, né? E de onde o educador, o mentor, vai seguir ali, vai planejar, vai fazer a programação para essa pessoa viver melhor. E aí a gente tem que rastrear vazamentos, né? Encontrar onde cada centavo está escorrendo para poder retomar aí o controle, né? Sem abrir mão do que importa. Então, assim, eu não sou de falar assim, você vai cortar, por exemplo, a tua aula de dança, a tua aula de pilates, a tua aula de qualquer coisa, o teu personal, não é isso. É sobre, na verdade, você perceber onde você pode cortar coisas que não são úteis para você poder manter as coisas que são. Tá? Então, essa frase aqui é minha. Outro dia eu falei essa frase com a Silvana numa conversa, e ela falou, não, você tem que usar essa frase no dia. Aí, todo o dinheiro que é nosso tem que ser nosso. Por quê, gente? Porque a gente, né, não foi nem esse exemplo que eu tinha dado para a Silvana no dia, mas a gente, às vezes, vai pagando coisas que não percebe. O exemplo que está aí
eu também vou falar, mas eu vou falar o outro primeiro. Eu pagava um monte de coisa, né, no e-mail da UOL, sem perceber. Eu tinha assinatura do e-mail da UOL, tenho, né, na verdade, há mais de 20 anos, né, 21 anos, que é desde 2005. E por que eu tenho esse e-mail que é pago, se a gente tem outros e-mails que são de graça, como o Gmail e outros, né? Porque ele me disponibiliza um dicionário, que é o dicionário OAS, e aí está dentro da assinatura. E isso, né, fez com que eu tivesse, né, isso como instrumento de trabalho, ferramenta, e vale a pena pagar. Só que o certo seria eu pagar cerca de R$ 25 por mês. E quanto que eu estava pagando até o ano passado? R$ 175. Porque eu comecei lá em 2005 pagando o valor só do e-mail. Só que aí um dia você sai do trabalho, você está dirigindo, te ligam, outro dia você está cansado, você quer se livrar da ligação, e a pessoa, você não quer testar o produto tal, vou colocar por um mês na sua assinatura, e aí depois de um mês, se você não gostar, você cancela. Só que você esquece de cancelar. E nisso foram vários produtos. Então, eu estava com R$ 150 por mês, né, de vários produtos que eu não utilizava. E aí eu fui cortando todos, né? Inclusive, era uma assinatura, né, de streaming, né? Esse negócio tipo Netflix. E eu nunca usei, nunca, não sei nem se era bom. Então, eu liguei, é óbvio que a atendente não queria cancelar, mas eu fui falando, não quero, não quero. Motivo, não vejo e tal, e fui cancelando. E a mesma coisa se dá com as nossas contas correntes. A gente, às vezes, tem que passar um pente fino, porque cobram vários seguros, várias taxas, tarifas, etc. O exemplo que está aí na tela, né? Está até quebradinho esse celular aí, hoje eu tenho aplicativo do Itaú, porque eu tenho uma estratégia também, celular velho em casa, com aplicativo de bancos que eu não uso muito, e só um celular, só o celular, aliás, no celular que vai para a rua, só tem um aplicativo de banco. Depois eu vou explicar o porquê, são 2 motivos que eu explico rapidamente. Mas, enfim, né, a gente percebe aí que eu tenho conta Itaú especial, que no caso está me cobrando de tarifa mensal R$ 86,80. E o que acontece? Gente, uma tarifa de conta muito alta. E a gente tem, pelo Banco Central, o direito de pagar a tarifa essencial, que é muito baratinha, né? Só que aí, mas você tem algumas coisas aí que você está utilizando para pagar R$ 86,80. Então, olha só, tem saques que vocês podem observar que está aqui, ó, sem consumo. Tem transferências entre contas Itaú, sem consumo. Transferências entre contas de outros bancos, sem consumo. Folhas de cheque, ninguém usa mais cheque, sem consumo. Transferência entre contas. Aqui repete, né? Eu coloquei de novo. Entrega de talão de cheque em domicílio, sem consumo. Comunicação digital, minhas finanças, impressões de extrato mensal, impressões de extrato por período, extrato mensal consolidado, nada disso eu uso, está tudo sem consumo. Então, eu estava pagando R$ 86,80 para coisas que eu nunca usei. E aí você tem que ligar para o banco, né? Às vezes você consegue pelo próprio aplicativo, mas quando não, você liga para o banco e pede para cortar. Porque por que você vai pagar R$ 86,80 se você não usa nada disso? Só que a gente não vai percebendo, vai deixando. Quando você percebeu, você já pagou 860, né? E 80, né? Então, quer dizer, é muita coisa, né? Para a gente poder deixar aí passar batido. Só que a gente faz isso direto, a gente não percebe. Então, a gente tem que ter ações práticas, né? Então, aqui está um checklist de início, né? Normalmente, no primeiro encontro, a gente pede esse exercício para as alunas, né? Corte de gastos, né? Ligar para o banco e migrar para o pacote essencial gratuito. Você vai fazer isso com que frequência? É uma ação única, você vai só fazer uma vez e está resolvido. Outra coisa que a gente pode adotar, que eu vou mostrar daqui a pouco, é o controle de rotina, definir o valor máximo que você pode gastar por semana, que é o teto semanal. Depois que você está com tudo, né, planilhado, você viu qual é a sua despesa fixa, você vai ver quanto sobra. Às vezes não sobra nada. No meu início, gente, não sobrava nada, pelo contrário, estava negativo, não sobrava nada para a semana. E aí, você, semanalmente, né, porque, como eu falei, quase todo mundo tem mais de uma conta corrente. Você deixa numa conta, de preferência aplicado, mas numa aplicação que você possa resgatar facilmente, um valor lá para você usar no mês. E cada semana você passa para a tua conta que você utiliza na rua para pagar mercado, combustível e por aí vai. Então, assim, você vai ter um controle maior, né, do seu mês. E a segurança, né, também, cadastrar contatos de emergência de banco para prevenção de golpes, né, porque eu falo de golpe demais, porque houve comigo e mais de uma vez, esse ano tive um outro em maio, mas não foi no mesmo estilo. Então, é uma ação também com uma frequência imediata. E crescimento, que é a outra ação, né, que a gente tem que ter. Automatizar o aporte inicial para a reserva da paz.
Isso é mensal. Óbvio que, de início, se a gente está devendo, a gente não consegue fazer essa reserva da paz aqui, né? É com o tempo. Aí, depois que você já está podendo fazer, você põe um valor lá que você julga que não vai te atrapalhar todo mês para já sair como se fosse débito automático. Depois, com calma, se você, né, naquele mês pode colocar mais um pouco, você põe mais um dinheirinho, né? E o teto financeiro, que eu acabei de explicar, né, semanal, é isso, né, 7 dias de foco por vez. É um controle sem estresse, né, mensal. Óbvio, gente, que o mês encerra impreterivelmente no azul é só depois que está tudo nominado. Não é de início isso. Essa realidade não sabe, é que a gente vivencia quando está endividado. Mas seria isso, dividir os gastos variáveis em 4 blocos semanais para impedir a falsa sensação de que ainda tem muito dinheiro no início do mês, né? Porque senão você chega no final sem nada. E aí a gente tem que tentar manter esse teto semanal, não ultrapassar muito. Então, eu não vou ter como falar de todas as estratégias hoje, todas de uma vez, eu estou fazendo um apanhado geral, mas é isso, né? O empilhamento de estratégias, ele vai fazer com que a gente chegue na parte financeira, né? A gente faz o diagnóstico, que é o mapeamento, vai ver o que pode ser cortado, a gente vai para o teto semanal, né? Que é na segunda fase, que é a implementação do limite semanal de gastos, a gente, com isso, né, vai para a fase de paz financeira, e aí você começa a fazer uma sólida reserva de emergência, né? Que é o que falam, né, em geral, mas como eu falei, eu não gosto de chamar de emergência, mas eu estou colocando aqui o nome mais conhecido para vocês identificarem, né, que vocês já ouviram falar disso, mas isso já é uma fase mais para frente, que a gente de início não consegue, e uma quarta fase é você fazer os aportes, né, ou seja, os investimentos focados na reserva dos sonhos, né, que aqui a gente já vai mais falar de sonho. Mostrei aqui, né, que a gente fala, né, em reserva da paz e da tranquilidade e dos sonhos, são 2 categorias diferentes. Ainda que você, de repente, ponha na mesma aplicação financeira, mas por que são coisas diferentes? Porque essa da paz e da tranquilidade é o que o pessoal chama de emergência. Ela é destinada exclusivamente a imprevistos da vida. Ela traz segurança emocional e impede que você volte a se endividar diante de emergências. E a dos sonhos é aquela com os recursos carimbados para os seus projetos de vida, viagens, transição de carreira, compras planejadas, realizações pessoais. Eu não tenho certeza, mas a Lucy tem um quadro atrás dela, que eu não sei se é o quadro dos sonhos, ou se é quadro de colocar lembrete, conta para pagar, mas assim, é muito legal a gente fazer esse quadro dos sonhos, né? Mas eu entendo que nem sempre a gente consegue fazer. Eu tive um momento que eu não podia fazer, porque o meu endividamento estava tão grande que eu não me permitia mais sonhar, né? Eu vou mostrar para vocês. Vou parar de compartilhar aqui para trocar de janela. Por quê? A Raquel falou no negócio das compras, né? Eu lembrei de uma coisa importante, né? Eu faço uma estratégia que não está aqui, eu ia colocar e esqueci, que é essa aqui, ó. Peraí, deixa eu compartilhar de novo para vocês poderem ver. Tem 2 telas aqui que eu posso compartilhar. Tem uma sacola virtual da Renner, que eu já coloquei há mais de um mês as coisas na sacola, elas estavam em 1.000 e não sei quanto. Se vocês observarem aqui, tem 899,60 agora, porque, né, no caso, várias coisas já não tem mais, porque pararam de ter, né, a loja parou de ter, já vendeu tudo. Com desconto, né, porque as mercadorias são de liquidação, eu pagaria R$ 443,66, mas de início era 1.000 e pouco. Aí eu vou mostrar uma outra, né? Que é da Amazon, que também eu adoro comprar coisas para casa na Amazon. Então, que eu faço, gente? Eu coloco tudo ali, como se eu fosse comprar tudo. E vou deixando ali, porque na hora me dá a sensação de que eu vou comprar. Só que aí é aquela velha coisa de você ir no shopping e não comprar naquele dia. Tá vendo? Na Amazon também, estou com R$ 1.017,93. Eu vou comprar isso? Gente, não vou. Mas é porque me dá prazer de olhar ali e falar, olha, vou ver isso, ver aquilo outro. É como você ir ao shopping e não comprar naquele dia. E aí passa um tempo que você fala, eu nem precisava daquilo tudo que eu queria comprar. Então, é uma outra estratégia da gente ir se segurando. Porque se a gente tiver com dinheiro na mão, a gente vai comprando tudo. Só que depois vai faltar. Ou com o cartão na mão, né? Que agora é uma coisa que eu praticamente não uso. Mas se a gente se limitar e falar assim, eu vou ver aqui, vou colocar no carrinho, daqui a pouco eu olho de novo. O próprio produto vai acabando e também você, quando vai olhando novamente, você vai vendo, não preciso disso, esse aqui também não preciso, e você vai desconstruindo. Então, eu era muito consumista e eu
usei estratégias, né, tenho usado, então até nessa coisa do consumo, né, fazer essa compra virtual sem fazer, para mim é uma estratégia, porque eu fico visualizando, não comprei porque não tem mais, então eu me perdoo de não ter comprado, então ao mesmo tempo eu vou desestimulando, nem precisava disso, e é